Olá, seja bem-vindo ao dia 126 da nossa jornada de leitura bíblica. Mostra-nos o Pai. Para hoje, livro de Romanos, capítulo 6 e capítulo 6, 7 e 8. E o que eu quero falar com vocês está no capítulo 8. E nada melhor para falar sobre paternidade divina, sobre relacionamento com o Pai, do que Romanos 8. Mostra-nos o Pai, é sobre você. Eu quero te encorajar a buscar o Senhor. É como eu sempre falo, o Senhor se revela para quem o busca. Não você buscar conhecimentos teológicos, não você ficar aí indo atrás de Deus, pedindo, pedindo, pedindo coisas. Mas quando você dobra o seu joelho, ou quando você rasga o coração e fala: Senhor, eu quero te ver. Pai, mostra-me a tua face. Eu quero te ver, Senhor, eu quero te ver. E Romanos 8 fala justamente sobre essa identidade de filhos. Como que nós vivemos isso? Então vamos ler o capítulo 8. Capítulo 8 fala o seguinte, a partir do verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Bom, só esse trecho aqui temos tanto para falar. Mas é tão simples. Ah, eu não consigo parar de pecar. Cadê o Espírito Santo na sua vida? Aqui deixa muito claro: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Ou seja, se você tem vivido muito, muito, muito mais na carne, é porque você precisa começar a se questionar: cadê o Espírito Santo na sua vida? O anseio do Espírito, quando nós nascemos de novo. Então, vou voltar para o beabá. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo nos enche. O seu espírito, ele tem vida, né? O seu espírito, ele é gerado, ele nasce. E como que ele nasce? Cheio do Espírito Santo. Então, assim, nasci de novo, me arrependi dos meus pecados. Reconheci que eu preciso de Jesus para me salvar, reconheci, confessei, me arrependi. Isso é o novo nascimento. Não existe novo nascimento sem arrependimento da velha vida, sem a morte do velho homem. Não existe. Então, de repente, se você um dia levantou a sua mão e falou: Ai, Jesus, eu te quero, mas não se arrependeu dos seus pecados, é por isso que a sua vida não vai para frente. Pode ver, por isso que tem tantas pessoas que é novo convertidas, muito bem-sucedido. Por quê? Porque eles tiveram uma consciência de impureza e confessaram os seus pecados e falaram: Jesus, me salva. E ali eles nasceram de novo e foram cheios do Espírito Santo. Então, uma vez que você nasce de novo, o seu espírito nasce, né? São nascidos do Espírito, são chamados filhos de Deus. Essas pessoas têm sim o desejo, o anseio de entender mais o mundo espiritual, de conhecer mais a Deus, de viver o sobrenatural do Senhor. Entendeu? Então é simples. Quem vive segundo a carne é porque a sua mente ainda está voltada para a carne. Por quê? Porque não nasceu de novo. Ponto. Ai, página, você está julgando? Não, eu estou lendo Bíblia. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, assim, o Pai se revela para os que o buscam. Quanto mais nós buscamos o Pai, mais ele se revela a nós. Quanto mais ele se revela a nós, mais nós o queremos. E é uma crescente.
Agora, se não buscamos o Senhor, se não temos comunhão com Ele, se não existe um anseio dentro de nós para conhecer o Senhor, é porque nós não quer mesmo, entendeu? Bom, eu quero, não sei você. Continuando, verso 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Eita, Brasil, é agora. É tão simples. Romanos 8 é muito didático. Aliás, a Bíblia é toda muito didática. Então, assim, ó, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Isso serve para responder o seu questionamento de, ai, mas fulano é uma bênção na igreja, mas mente, bate na esposa, e blá blá blá, e a esposa espanca o marido, a mulher reclamenta. Sabe assim? Não tem o Espírito de Cristo, ponto. Quem tem o Espírito de Cristo pertence a Cristo, quem não tem, não pertence. Isso responde porque tem tanto crente alienado dentro da igreja, tanto crente nada a ver dentro da igreja. Isso responde essa pergunta. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu espírito que habita em vocês. Ou seja, uma vez que você confessou seus pecados, morreu o velho homem, você tem vida por causa do Espírito Santo que habita em você, que é o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. Isso é ter novidade de vida, isto é andar em novidade de vida. Verso 12: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Por isso que o fruto do Espírito é domínio próprio, é quando você tem consciência. E isso aqui eu vou renunciar, porque isso aqui não combina com meu Pai, não combina com meu Deus, não combina com a vida de filho para a qual eu fui chamado a viver. Entendeu? Verso 14. Porque todos, nossa, grava isso. Se tem um versículo que você precisa decorar e orar sobre ele para que você tenha uma vida transformada, um dos versículos é esse. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ponto. Eita, Brasil. Então, sabe essas frases de caminhão de ai, todos são filhos de Deus? Não é. Acabei de te provar, lendo Bíblia, que não é. Ah, então, todos foram feitos, criados à imagem e semelhança de Deus, porque o Senhor criou todas as coisas. Mas o ser humano tem uma coisa chamada livre-arbítrio, que é o poder de dizer sim, eu vou te servir, Senhor, vou me submeter a ti, meu Pai, e também a liberdade de dizer não, eu não te quero, Senhor, e viver em rebeldia. E tanto uma resposta quanto a outra tem frutos. Mas aqui Paulo nos ensina aqui que, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não é que pode ser, talvez seja. Por isso que você precisa ir mais a fundo no conhecimento de quem é o Senhor. Quem é o Espírito Santo? Será que você nasceu de novo mesmo? Eu quero realmente trazer essa inquietude, porque é uma inquietude que eu, particularmente, gostaria de ter tido antes. Porque a igreja, infelizmente, tem esse evangelho muito raso, falando que não, a partir do momento que você levantou a mãozinha e falou, Jesus, te quero, nasceu de novo. Não, gente, não existe novo nascimento sem arrependimento. Por quê? Porque novo nascimento, ele está 100% ligado a ter essa vida no Espírito, a nascer no Espírito, a ser cheio do Espírito Santo e começar a buscar o Senhor, buscar a santidade, buscar ver a face do Senhor. É uma crescente, não é imediato, não é do dia para a noite. Mas quanto mais eu busco o Senhor, mais ele se revela, mais eu quero.
E aí você começa a ser guiado pelo Espírito de Deus, entendeu? E aí sim você é um filho de Deus. Quanto mais guiado. Só que para ser guiado pelo Espírito de Deus, você precisa de intimidade, relacionamento. E é por isso que tem tanto crente tendo uma vida assim tão perversa, tão longe do Senhor, porque não tem entendimento disso. Ah, eu já tenho o Senhor, tem mesmo? Ai, uns crentes mundanos, eu conheço uns crentes mundanos que eu fico, ah, fala que é crente não, fala que é crente não, nem me chama de irmã não. Esses sim são os primos. Não me chama de irmã, não somos, nem te conheço. Por quê? Porque a verdade é que quem é guiado pelo Espírito de Deus, esse sim é filho de Deus. Não é quem coloca a frase no caminho, não. Não é quem fica falando eu também sou filho de Deus, não é não. Porque uma vez que a pessoa é guiada pelo Espírito de Deus, ela anda por um caminho de humildade, por um caminho de arrependimento, por um caminho onde as práticas das leis espirituais, que é a prática da oração, da leitura da palavra, do jejum, isso é comum para ele. Por quê? Porque ele quer ter comunhão com o Pai, ele quer ter tempo com o Pai, ele quer saber, ele quer realmente ter certeza que o que ele está vivendo agrada o coração do Pai. É isso que faz diferença. E não ficar ali, ai, eu sou filha de Deus, hein? Eu sou filha de Deus. Não, não é. Dá vontade de chegar para a pessoa e falar, não, não é. Dá vontade de chegar nesse caminhão e falar assim, mentira. Todos são filhos de Deus. Não. Todos foram criados em imagem e semelhança, mas mediante o livre-arbítrio. A pessoa pode sim ser filho de Deus, se render e se tornar um filho de Deus, ou então ela pode sim ser uma filha, um filho das trevas, um filho de Satanás, uma filha de Satanás. Sim, buguei, né? Porque veja bem, a palavra de Deus também diz que o diabo é o pai da mentira. Se ele é pai, é porque ele tem filhos. Olha que simples. Então, tem gente que é filho do diabo. Por quê? Porque é guiado por demônios. Ponto. Não tem o que discutir. Mas tem sim filho de Deus, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem escolhe quem é seu pai? Você. Você que escolhe quem é o seu pai. Ou você se rende, ou você busca o Senhor. E eu te falo, a vida com Jesus é maravilhosa. É maravilhosa. A vida de filha do Senhor é a melhor vida que eu. Nossa, excede qualquer coisa que eu pudesse imaginar ou querer. Eu amo ser filha do meu Pai. Eu amo ser filha do meu Deus. Amo. Não existe vida melhor. Ou você é filho do diabo, onde você é escravo do pecado, vive nas trevas, vive tropeçando. A escolha é sua. Verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O próprio Espírito testemunha nosso. Então, assim, quando você nasce de novo, o seu espírito, você é ali cheio do Espírito Santo, você começa a clamar, ah, papai, paizinho, paizinho, você sai deste lugar de um Deus distante, um Deus que castiga, um Deus que escraviza, um Deus de ira, um Deus de ódio, e vem para um Deus que te chama de filho, filho. E aí você vê o Pai. E aí você sabe, você começa a entender porque que Jesus fala: eu vim para te levar ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque Jesus nos conduz por este caminho de arrependimento, esse caminho de transformação, esse caminho de entrega. Por quê? Porque temos o Espírito de Cristo, pertencemos a Cristo e Cristo o tempo todo estava paizinho, paizinho. Então, por essa comunhão com Cristo,
Nós começamos também a clamar, Paizinho, olha para mim. Paizinho, eu sei quem é meu pai. Eu sei o endereço dele. Ele se encontra no meu clamor, ele se encontra na minha alegria, ele se encontra na minha adoração. Este é o Pai. Este é o Pai. Então, se você tem dificuldade de chamar Deus de Pai, começa a questionar. Será que você nasceu de novo mesmo? Porque o novo nascimento traz isso. Pai. Ele é Pai. Ele é Pai. E não me vem com mãe espiritual, não, que não precisa. Deus. Ai, eu ouvi isso esses dias. Ai, se Deus é pai, ele é casado. Nossa, gente, uma igreja X aí, que eles realmente pregam que Deus, se Deus é pai, é porque ele é casado e tem uma esposa que é mãe. Deus. E nem a Maria, hein? Era uma outra igreja aí. Socorro, Deus. O próprio Espírito, que aqui está em letra maiúscula. O próprio Espírito, o Espírito Santo testemunha ao nosso espírito, que está em letra minúscula, ou seja, o meu espírito limitado, que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que testifica, que fala: olha, você é filho de Deus, abra a boca e pede, pois que filho pedindo ao seu pai, ele não atenderia. O pai tem prazer em te amar, em cuidar de você. O pai tem prazer em cuidar de você. Eu reparo muito assim como os pais tratam seus filhos, sabe? Principalmente os bebês, o cuidado com a alimentação, com a dormida, com a saúde, com tudo. Mas sabe o que? O bebê ele não para de sinalizar para os pais que o que ele precisa. Então nós precisamos sinalizar para o nosso Deus e Pai. Quando nós oramos, nós estamos sinalizando para o nosso Deus e Pai o que nós precisamos que Ele faça, porque nós dependemos 100% dele. Nós dependemos 100% do Senhor. A vida no Espírito requer busca, requer entrega. É, eu já falei aqui algumas vezes, das transformações que as leituras bíblicas me trouxeram. Mas se tem uma coisa, o principal que a leitura bíblica me traz, dia após dia, quanto mais eu leio, quanto mais eu busco o Senhor da leitura, mas eu vejo isso, que eu conheço mais ainda o meu Pai, a minha fé cresce, a minha esperança se fortalece, porque eu vou tendo convicção que o meu Pai é o Deus do impossível. Tem pessoas, né, que têm isso assim mais instantaneamente, mas assim, a minha mente era tão cauterizada com religiosidade, com conceitos teológicos, né, que haja leitura bíblica para limpar todo o conhecimento humano e começar a ser cheia do conhecimento de Deus, conhecimento do sobrenatural. E eu quero te motivar até essa vida. Busque-o enquanto ele pode ser achado. Vai chegar um tempo que Deus não poderá mais ser achado. Eu compro muita Bíblia, né? Eu já falei aqui, eu amo uma Bíblia bonita, uma Bíblia diferente, muito. Por quê? Porque um dia eu estava lendo a Bíblia e fala que um dia as pessoas terão fome e sede da palavra de Deus. Então eu já compro Bíblia pensando nos meus filhos, nos meus netos, nos meus bisnetos, porque vai saber o que vai acontecer até lá com as Bíblias. Mas eu quero ter alimento, quando alguém chegar até mim com fome. Então eu me alimento de Bíblia, eu me encho da palavra de Deus, que eu preciso alimentar quem me procura. Mas eu quero deixar esse legado de Bíblias. Que é minha casa, assim, eu preciso de uma Bíblia, deixa eu ir lá pegar na casa da Fátima. E assim vai. Então, que você hoje tenha, tenha essa sede de buscar o Senhor, buscar o seu Pai. Será que o seu espírito tem clamado, Abba Pai? Será que lá no fundo você tem notado o quanto falta uma paternidade na sua vida? Não a paternidade terrena. Eu vejo assim muitas pessoas que foram roubadas, né? Porque tiveram um pai terreno, um pai biológico muito limitado, muito pecador, muito. Mas eu te falo, uma vez que você encontra e tem uma comunhão profunda e genuína com o Pai celeste, com o Pai que é Deus, o Pai que é todo-poderoso, o Pai que é
eterno, você não sente mais necessidade, isso cura a sua carência dos seus pais biológicos. A carência que você tem dos seus eu ouso afirmar que a carência que você tem dos seus pais biológicos é, na verdade, só mostra a carência que você tem do seu relacionamento com o Pai perfeito, que é Deus. Porque uma vez que você tem comunhão com aquele que é perfeito, com aquele que é eterno, com aquele que é rico em misericórdia, aquele que é abundante em amor, em paz, em alegria, você não sente mais falta, não, dos seus pais biológicos. Você começa até a orar pelos seus pais biológicos e fala, ai, eles precisam de um pai também. Eles também precisam se render ao Pai eterno. Então, meus queridos, eu lido com muitas pessoas, né, que tiveram esses pais torto, tudo torto, mas o que está faltando é esse conhecimento do Pai eterno. Está faltando é a comunhão com o Pai celeste. Então, que hoje você possa se render completamente a Ele, renunciar os seus pecados e ter nova vida com o Pai. Uma vida onde seu espírito te traz essa convicção: eu sou filho, eu sou filho. E o filho quer o Pai que é perfeito. Amém? Pai, obrigada por esta palavra. Obrigada, Senhor, pelo ensinamento que nós temos na Bíblia, que nos aproxima de Ti, que nos faz entender quem o Senhor é. Pai, queremos Te ver. Se manifesta, Senhor, a cada um de nós, na medida que nós Te procurarmos. Leva-nos, Senhor, a ter essa vida sedenta de Ti. Pai, que nesses tempos, nesses dias, cada um de nós que está ouvindo este áudio, possamos ter uma experiência pessoal com o Senhor, uma experiência de pai e filho, uma experiência de pai e filho, para que essa pessoa saiba que o Senhor está vivo, que o Senhor está presente, que o Senhor não está alheio às necessidades dela, por menor que seja, por tão grande que seja, porque o Senhor é um Pai zeloso, tu és um Deus zeloso, e nós te amamos, Senhor, queremos chamar cada vez mais. Que esta palavra que nós lemos hoje penetre no nosso coração e que possamos, a partir de hoje, ser realmente, conscientemente guiados pelo teu Espírito, para que nós cresça a certeza de que somos teus filhos. Estamos aqui para expandir o teu reino. Te amamos, Senhor, e queremos te amar cada vez mais, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém.